Vamos falar sobre o envelhecimento masculino e a sexualidade. Por que as mulheres vivem mais? Porque os homens fumam mais, são mais obesos, são mais sedentários. Entre as mulheres existe um menor número de mortes por doença cardiovascular e por câncer, porque elas têm um sistema imunológico melhor, provavelmente relacionado aos hormônios femininos, como o estrógeno, e porque elas vão aos médicos. Enquanto as mulheres são educadas para fazerem prevenção, os homens geralmente fazem somente a reparação e não fazem nada no que diz respeito à saúde do homem. Os homens precisam de um cardiologista, de um procto, de um endócrino, de um gastro, de um psiquiatra. E os urologistas vão cuidar muito das questões urinárias, dos problemas sexuais e também dos cânceres que são tão frequentes entre eles. O que é o envelhecimento? O envelhecimento é um progressivo declínio das funções fisiológicas, onde ele vai apresentar problemas de sono, uma menor vitalidade, a força vai diminuindo, começam a surgir problemas psicológicos, como depressão, irritabilidade, a sensação de bem-estar tende a diminuir, doenças crônicas vão surgindo, como hipertensão, diabetes, o colesterol elevado, bem como existe uma diminuição da sua sexualidade. Por que acontece esse envelhecimento? É como se a usina geradora de energia de uma fábrica começasse a falhar. No caso, essa usina seria o cérebro, dois componentes, a hipófise e o hipotálamo. As fábricas têm os trabalhadores mais idosos e muitos desses funcionários já foram dispensados, aí no caso os testículos. Então, se nós não temos um estímulo central a nível cerebral, se nós não temos uma resposta adequada a nível periférico, a nível dos testículos, vamos ter uma menor produção da testosterona. E a testosterona é o principal hormônio masculino. Mas tem que lembrar que ela diminui fisiologicamente, mas até metade dos homens com mais de 50 anos podem apresentar números relativamente baixos. Quais são as manifestações clínicas dessa baixa de testosterona, desse hipogonadismo? Diminui toda a parte sexual, diminui libido, diminui as ereções, os pacientes são mais deprimidos, têm mais irritabilidade, maior dificuldade de concentração, maior dificuldade de raciocínio, a força muscular vai diminuindo, começa a surgir osteopenia e osteoporose, enfim, vai havendo um processo de declínio na fisiologia normal. E especificamente na sexualidade, o que acontece? A libido diminui, os pacientes precisam de mais tempo e uma maior estimulação direta para conseguir as ereções, a qualidade delas não é a mesma e o volume de ejaculado é menor. Então, aos 40 anos de idade, pelo menos metade dos homens já vai apresentar alguma queixa relacionada à sexualidade, em relação à qualidade das suas ereções. Então, num contexto geral, se pelo menos metade dos homens adultos tem problema de ereção, de 20 a 35% deles vai ter uma disfunção erétil mais grave, mais significativa, porém menos de 10% desses pacientes vai ser tratado. Uma simples modificação de causas reversíveis já pode surtir efeito. Isso é, paciente sedentário que adota uma atividade física regular, o tabagista que para de fumar, o obeso que perde peso, o cara que controla a ingesta de líquido, um controle adequado das doenças de base, como manter a hipertensão em níveis normais, manter o diabetes com níveis glicêmicos normais, tudo isso já é suficiente para haver uma melhora das ereções. Muitas vezes isso vai aumentar os níveis da testosterona e vai melhorar a resposta ao tratamento clínico. Nós temos múltiplas alternativas, temos medicações orais, temos aparelhos de vácuo, temos injeções penianas, temos as próteses penianas. A terapia sexual ajuda muito, a questão da reposição dos hormônios é importante, algumas cirurgias
podem refazer o mecanismo da ereção, e nós temos só que cuidar com questões experimentais, entre elas as ondas de choque de baixa intensidade, que têm sido propagadas mais recentemente, mas isso é um procedimento experimental que ainda não comprovou o seu papel. Quer dizer, os homens precisam e podem buscar recursos porque eles estão disponíveis.